Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão para mais um vídeo. E hoje nós vamos do capítulo 29 a 32 do Testemunhos para a Igreja, volume 1, ok? Bom, o capítulo 29 vai falar sobre tenham cuidado. Esse capítulo, ele vai falar de um testemunho onde Deus passa a irmão White para enviar a dois irmãos. Só que como é algo que é universal, né, acontece com muitos, acabou virando um testemunho. Obviamente ela oculta o nome das duas pessoas, pois o foco nunca é as pessoas, mas o que elas estão fazendo. E nessa visão, o anjo já começa falando sobre Lucas 21:34. Ele cita Lucas 21:34, que diz o seguinte: E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos, embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Ela vê que ambos têm um amor pelo mundo, e é dito que eles precisam morrer para o mundo. E ela vê que esses dois irmãos e muitas pessoas, talvez eu e você estejamos cometendo esse erro, se apega muito a mais às riquezas do que fazer a vontade de Deus. E é isso que causou vários problemas para esses dois. E por isso da visão para tentar ajudar com que eles entendessem que as riquezas os tirariam da Canaã celestial. Obviamente não é pecado ter riquezas, nem ser rico. O erro é quando a causa de Deus precisa e você não ajuda. Então, muitas vezes a gente precisa devolver o nosso dízimo, a nossa oferta. Não, mas eu não devolvo, porque eu não sei quem colar, não sei o que faz aqui, e etc. E aí não devolve, acha que fazendo um pouquinho aqui, às vezes você tem que dar 10 mil de dízimo. Vou dar um exemplo. Mas aí você, não, eu não vou dar 10 mil de jeito nenhum. Aí você pega, ajuda uma pessoa ali com 1.000 e acha que está fazendo certo. Bom, isso tudo é engano, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com colocar as riquezas, o dinheiro sobre Deus. Ellen White ainda diz uma citação que é meia longa, diz o seguinte: Foi-me mostrado que o mínimo que era requerido dos cristãos no passado era possuir um espírito de liberdade. Pô, Foi-me mostrado que o mínimo que era requerido dos cristãos do passado era possuir um espírito de liberalidade e consagrar ao Senhor uma parte de sua renda. Cada cristão verdadeiro considerava isso um privilégio, mas alguns que eram apenas de nome tinham como obrigação. A graça ou amor de Deus nunca realizou neles boa obra. Se assim fossem, eles alegremente fariam progredir a causa do seu Redentor. Mas dos cristãos que estavam vivendo nos últimos dias e que estão esperando por seu Senhor, é requerido fazer muito mais do que isso. Deus deles requer sacrifício. E o anjo ainda diz: devemos seguir as pegadas de Cristo. Isso aqui é importante, irmãos, porque aqui está falando que antigamente o pessoal, você viu Atos 1 e 2, o pessoal devolvendo, dando, ajudando, vendendo, dando para quem necessitava. E é exatamente isso que Deus quer de nós muito em breve. Então a gente precisa estar sempre ajudando as pessoas, colocando Deus acima de todas as coisas. Ok? O capítulo 30 vai falar sobre o jovem rico. É uma visão em Monte Rei, em 8 de outubro de 1857. Ellen White tem uma visão que muitos guardadores do sábado são como o jovem rico. O jovem rico, ele achava que guardava os mandamentos. Você viu ali, né, tem um diálogo entre ele. Como que eu tenho a vida eterna? Aí Jesus fala, guarda os mandamentos. Ele, quais? Aí ele pega e fala, falou uns 5 do próximo. E ele falou, isso tudo eu faço. Só que quando Jesus pressionou, então, ó, vamos ver se você faz mesmo. Vende tudo e dá aos pobres, dá àqueles necessitados, dá ao próximo. Aí ele não fez. Ou seja, ele tinha uma falsa visão de que guardava os mandamentos. Ele não guardava nem mandamento do próximo e muito menos de Deus, porque nós temos texto na Bíblia onde diz que aquele que fala que ama a Deus e não ama o próximo, não ama a Deus, é mentiroso. Tá? Então, é exatamente isso que estava passando na vida desse jovem rico. Ellen White comenta: Vi que é plano de Deus que essas riquezas sejam usadas corretamente, empregadas para abençoar os necessitados e fazer progredir a causa de Deus. Se os homens amam mais as riquezas do que ao próximo, mais do que a Deus e as verdades de sua palavra, se seu coração está nas riquezas, não podem ter a vida eterna. Vocês estão vendo isso? Não podem. Olha isso, não é eu dizendo, não, é Deus.
Deus, em sua providência, move os corações de alguns ricos para que mantenham as causas, a obra. Tá? Então, tem muitos ricos aí que fazem o que tem que ser feito, porque Deus, ele está coordenando todas as coisas. Mas a grande maioria, irmãos, digo para vocês, não o fazem. Ellen White ainda diz: ele poderia perfeitamente mandar meios do céu para prover seu trabalho, mas isso está fora de suas cogitações. Ele ordenou que os homens sejam seus instrumentos, que com um grande sacrifício foi feito para redimi-los, eles façam sua parte na obra da salvação, sacrificando-se uns pelos outros e mostrando quanto prezam o sacrifício feito em favor deles. E Ellen White, então, ela cita Tiago 5, de 1 a 3, que é diretamente aos ricos. Vamos ler esse texto. E depois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que há de vir sobre vós. As vossas riquezas são corrompidas, e as vossas vestes estão comidas por trás. O vosso ouro, a vossa prata estão corroídos, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes tesouros para os últimos dias. Realmente a gente precisa tomar cuidado para não estar colocando os tesouros na frente de Deus. Chegará um momento em que Cristo vai dizer para os ricos, né? Olha, agora eu não preciso mais do seu ouro, da sua prata, não preciso mais dos seus recursos. Afasta-te de mim. Ele é levado a um tempo em que poucos lutarão por Deus e eles não são os ricos, tá? Ela é levada a um tempo onde poucos vão fazer a vontade de Deus. E ela também diz que a juventude não leva os fardos de Deus, nem sequer crê que tem a responsabilidade disso. Hoje muitas pessoas eles vão para a igreja, mas eles vivem uma vida como se estivesse no mundo. E é a maioria que faz isso. Então a gente precisa tomar cuidado também quanto a isso. Por isso, quando nós somos cristãos, estamos duas vezes sendo visualizados pelas pessoas. Porque eles querem simplesmente o quê? Ver algo errado em nós para comentar. Então é muito importante a gente tomar cuidado quanto a isso. O capítulo 31, o privilégio e o dever da igreja. Esse testemunho é referente à igreja de Battle Creek, mas como tem muitos na mesma situação, ficou um testemunho amplo, tá, para todos. Ela vê uma nuvem espessa e preta sobre a igreja, e só quem persevera em oração acaba recebendo a luz. Como que é isso? Ela está vendo uma luz forte vindo do céu, só que tem uma nuvem espessa preta que não deixa essa luz passar para mim, para você. E ela comenta que essa nuvem é Satanás. E ele está fazendo de tudo para atrapalhar a luz chegar em nós. Só que quem persevera em oração, estudo da palavra, acaba recebendo essa luz, consegue ultrapassar essa treva. E é exatamente isso que está faltando na igreja de Battle Creek. Entenderam? Então, essa nuvem as artimanhas de Satanás. É por isso que hoje nós temos várias pessoas com várias ideias erradas, várias heresias. Por quê? Elas não entendem. Mas por que elas não entendem? Porque elas não estão contritas, não estão querendo. Ok? Ellen White cita o seguinte: Satanás desceu com grande poder, sabendo que tem pouco tempo. Seus anjos estão ocupados e grande parte do povo de Deus permite ser embalada e posta a dormir. A nuvem novamente apareceu e pairou sobre a igreja. Vi que apenas mediante sincero esforço e perseverante oração esse encanto seria quebrado. E é o que eu desejo para mim e para você. Muita oração e muito estudo da palavra. O capítulo 32 vai falar sobre a sacudidura, que é algo muito importante para nós, pois ela está acontecendo e é algo que logo logo vai se intensificar ainda mais. Essa visão é de 20 de novembro de 1857. Quando ela recebe essa visão, ela vê que o povo de Deus está sendo sacudido. Ela White comenta: anjos maus se aglomeravam em torno deles, circundando-os de trevas para lhe afastar a vista a Jesus, a fim de que seus olhos fossem atraídos para as trevas que o cercavam, e eles desconfiassem de Deus e contra ele murmurassem. Sua única segurança estava em manterem os olhos fitos no alto. Os anjos, inclusive, irmãos, eles abandonam quem não está fazendo sua parte para vencer o mal. Ou seja, se eu não estou estudando a palavra, se eu não estou avançando em oração, se eu não estou forte, obviamente, forte que eu digo não é nós, mas sim em Cristo, os anjos se afastam de nós. Ellen White, inclusive, ela pergunta ao anjo: perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora
causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceianos. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade. Então, essa sacudidura é porque nós não estamos cumprindo as nossas exigências de Apocalipse 14. Nós não estamos sendo fiéis testemunhas de Deus. E por esse motivo vem a sacudidura. Ellen White, inclusive, é levada ao céu e ela começa a ouvir o coro angelical. Depois é levada a uma roda de jovens, onde ela vê que cada momento vai saindo jovens por causa da sacudidura. E ela diz que a nossa salvaguarda está em Efésios 6, de 12 a 18, que é a armadura que vence o mal. Bom, aqui em Efésios 6, de 12 a 18, é a nossa salvaguarda, é a armadura de Deus, é onde estamos firmados em Cristo, que Ele é a armadura por completo. E eu espero do fundo do coração que nós consigamos ter a fé, o Evangelho, a palavra, né, a oração, a firmeza em Cristo, para que possamos avançar para a Canaã Celestial. Aqui está falando sobre jovens, mas você pode colocar você também, pois nós estamos muitas vezes caminhando exatamente da forma que essas pessoas estavam. Deus possa abençoar a cada um de nós e nos vemos no próximo vídeo.